Bom, hoje eu fui almoçar no restaurante Aquilo, aqui perto de casa. E aí, na hora de pagar, eu fiz o que eu faço todo dia, né? Eu apertei o botão do celular ali e passei na máquina, né? Por aproximação, que é uma coisa meio cotidiana hoje em dia. Mas eu percebi um princípio e eu resolvi vir falar aqui no canal, porque eu me senti um bruxo, cara. Eu me senti no universo de Harry Potter, passando a minha varinha ali, lá ele, passando a minha varinha mágica e de algum jeito meu almoço foi pago em poucos segundos. E isso me fez lembrar da primeira vez que eu peguei um Uber. Então eu sou velho o suficiente para antes de existir Uber, eu pegava táxis, né? E quando chegou o Uber aqui no Brasil, no começo pouca gente tinha um aplicativo, eu mesmo não tinha. Encontrei com um amigo um dia ali, eu morava em São Paulo, a gente estava indo lá para Vila Madalena tomar um chopp. E ele falou, pô, você nunca usou Uber? Vou chamar um Uber aqui então. E beleza, ele chamou lá, na época já tinha Easy Táxi, 99 táxis, então eu estava acostumado já com a ideia de chamar um carro pelo celular. Até aí nada muito diferente. Sei que no fim da corrida a gente chegou lá na Rua Picuelta, na Vila Madalena, e a gente só saiu do carro, cara. E eu fiquei até incomodado, né? Porque na experiência do táxi você tinha que fazer algumas coisas ali, ou você pagava no cartão, ou você tinha que conferir com o motorista se o aplicativo que você usou para chamar o táxi estava dando certo. Era uma experiência meio complicada. Não é complicada, mas você tinha que fazer alguma coisa, o carro parava no seu destino e você tinha que fazer alguma coisa ali para a corrida ser efetuada. E ali eu falei, caralho, velho, é só sair do carro. E de novo de novo não, né? Faz anos isso, mas naquela época eu também fiquei com a sensação de que o meu amigo tinha usado a varinha mágica dele para conseguir fazer um carro aparecer em menos de 2 minutos, levar a gente para o lugar que a gente queria e você não tinha nem que pagar. Obviamente você pagava, né? Mas você não tinha que fazer nenhuma ação. Outro exemplo de varinha mágica que é interessante é o Mercado Livre. Então, eu não sei como você usa o Mercado Livre, mas eu uso da seguinte forma: eu estou andando aqui pela casa e eu descubro que, puta, tá faltando uma lâmpada, tá faltando, sei lá, qualquer coisa, qualquer objeto que eu preciso comprar, em vez de eu anotar num lugar e ir na loja comprar depois ou deixar para comprar no mercado, eu basicamente abro o Mercado Livre, compro ali na hora e o objeto aparece na minha casa no dia seguinte. Lá fora com a Amazon é mais doido ainda, porque às vezes é até mesmo no mesmo dia. E se você for ver, eu tô aqui com a lista das maiores empresas do mundo aberta aqui, e a maioria delas mexe com esse negócio de varinha mágica, né? Então a Nvidia, ela faz os chips para fazer as varinhas mágicas. A Apple faz a varinha mágica, né? O seu celular, que acaba sendo a varinha mágica. O Google, ele faz busca de informações, que é uma varinha mágica. A Amazon, ela entrega produtos na sua casa no mesmo dia ou no dia seguinte. A Meta, ela é uma varinha mágica para negócios, né? Se você quer cliente, você joga um anúncio ali na Meta e aparecem clientes no seu negócio no outro dia. Inclusive, o Zuckerberg, ele falou que a visão dele para o produto de anúncios da Meta Ads para o futuro é que você não tenha nem que gravar criativo e nem tenha que ter um gestor de tráfego. Basicamente, você vai falar para o Instagram, cara, esse aqui é meu negócio, tá aqui o site. O Instagram, a Meta, né, vai ler o seu site, vai entender o que o seu produto faz, e aí você fala, eu quero mais clientes, estou disposto a pagar até tanto por cliente. E ele mesmo vai gerar os criativos para você, cara, por inteligência artificial. Então, assim, isso não é a realidade hoje, mas o Zuck, ele quer transformar o produto dele cada vez mais numa varinha mágica, em que basicamente você fala para ele, quero mais clientes para esse produto, estou disposto a pagar até tanto e você não precisa fazer mais nada. Temos aqui a Tesla, que é uma varinha mágica também, é um carro que dirige sozinho, inclusive ele chega até você não precisa nem ir atrás dele no estacionamento. Temos aqui a Eli Lilly. A Eli Lilly é uma empresa farmacêutica que é dona do Monjaro, que é uma varinha mágica para você perder peso. E eles também tinham feito o Cialis, que é outra varinha mágica para você deixar a sua varinha ainda mais mágica. E aí, por que isso é relevante para você? Por que eu estou gravando esse vídeo, né? Eu lembrei de uma frase que o Alex Hormozi falou. Então, o Alex Hormozi, ele criou aquela equação do valor, que eu vou pedir até para a editora pôr na tela aqui a equação de valor do Hormozi, porque a equação de valor do Hormozi serve para você
pensar em como gerar mais valor na sua oferta ou no seu produto, né, no seu serviço, ela tem 4 variáveis. Ela tem 2 variáveis em cima, que são o tamanho do sonho ou do problema que você vai resolver para o seu cliente e a probabilidade dele conseguir aquilo. Então, essas 2 variáveis você quer aumentar, né? Você quer resolver um problema ou um sonho maior e dar uma maior probabilidade do seu cliente conseguir aquele resultado com o seu produto, com o seu serviço. E ela tem 2 variáveis embaixo, que são, obviamente, variáveis que você quer minimizar. Então, a primeira variável de baixo é da parte de baixo da equação, né? É o esforço e o sacrifício que a pessoa vai ter que ter para conseguir aquilo, o resultado do produto. E a segunda variável é quanto tempo demora para o resultado chegar, né? Então, por exemplo, se eu quero emagrecer 10 quilos, né? Tem vários caminhos que eu posso seguir. Eu posso ler um livro de como emagrecer, eu posso ir numa nutricionista, eu posso me matricular na academia, eu posso tomar um Monjaro, eu posso fazer uma lipoaspiração ali que vai me tirar uns quilos especificamente da região que eu quero. Qual que é mais caro? É a lipoaspiração, porque ela é mais rápida, ela exige menos esforço, né? E eu vou emagrecer ali o mesmo tanto de peso e com uma probabilidade altíssima. Agora, por que o Monjaro é tão caro comparado com outras alternativas aí, né? É basicamente porque as pessoas querem pagar, né? As pessoas estão dispostas a pagar aí 2 mil, 3 mil por mês para emagrecer fácil e rápido. E aqui que está a chave. Por que as pessoas estão dispostas a pagar? Porque é fácil e rápido, né? Pelo menos a promessa, eu nunca tomei o Monjaro, mas a promessa é que você vai injetar ali o medicamento uma vez por semana e você vai, sem muito esforço, sem ter que se preocupar com dieta, sem ter que ter muita disciplina, você vai emagrecer ali 10 quilos em 3 meses, mais ou menos. Não sei exatamente qual que é os quilos em meses aí, mas basicamente um jeito mais fácil e rápido de fazer dieta mesmo, né? Não tem tanto esforço, não tem tanto sacrifício, não tem coisas que eu tenho que voluntariamente deixar de fazer, né? Obviamente você vai comer menos, tomando Monjaro também, mas você não vai ter que se sacrificar para comer menos, né? Porque você nem vai querer comer menos. E o que o Alex Hormozi fala é que essas 2 variáveis de cima da equação, qual o tamanho do problema que você vai resolver e qual a probabilidade de conseguir resolver, é onde os iniciantes focam. Porque as grandes empresas, elas focam nas 2 variáveis de baixo. Elas focam em minimizar esforço, sacrifício e o tempo até você conseguir aquilo. Então, por exemplo, o Mercado Livre, ele não resolve um problema gigantesco. Ele resolve o problema de, eu não queria ir até a loja comprar um negócio, né? Eu prefiro comprar pela internet. Mas ele resolve esse problema com esforço e sacrifício e tempo até você ter o problema resolvido muito bons, né? Então, eu não tenho que ficar pondo no meu cartão, eu só tenho que entrar lá, apertar um botão, amanhã vai estar aqui em casa. O Uber é a mesma coisa. Ele resolve um problema relativamente simples, né? Preciso ir do ponto A ao ponto B. Mas ele tira todas as fricções que você teria para, por exemplo, chamar um táxi para resolver esse problema, né? Que você tinha que ligar para o táxi, aí você tinha que rezar para que ele viesse, porque você não tinha como saber se ele estava vindo ou não, e aí você tinha que pagar ali no meio da corrida, e aí você sente um pouco inseguro, por exemplo, estando em São Paulo, de ter que pagar um táxi no cartão, e aí vai que passa alguém e te rouba. Ele transforma toda essa experiência simples, cotidiana, num passe de mágica. Beleza, até aqui, cara, qual que é o princípio da varinha mágica? É se você desenvolver uma varinha mágica que faça a pessoa resolver o problema dela assim, você vai ficar muito rico, tá? E o grande insight aqui é que se você resolver as partes de baixo da equação, que são as partes relacionadas a esforço, sacrifício e o quanto tempo leva para o resultado chegar, isso é mais importante até mesmo do que o tamanho do problema que você resolve. Basicamente, se o valor é as 2 variáveis de cima divididas pelas de baixo, se você minimiza as variáveis de baixo, você está dividindo por 0 praticamente, e aí o valor é infinito, né? Obviamente nunca é 0, mas você entendeu a analogia. Agora, qual que é a grande questão aqui, tá? Até pouco tempo atrás, só era possível para grandes empresas de tecnologia criarem varinhas mágicas. Não é fácil você criar algo que dê essa experiência de Harry Potter mesmo para coisa, sem você ter muita tecnologia por trás. Só que, nesse meio do caminho, surgiu uma nova varinha mágica chamada ChatGPT. Não só o ChatGPT, né? ChatGPT, Cursor, N8N, Midjourney, todas essas ferramentas de AI que
parecem mágica, por isso que as empresas valem tanto dinheiro. E cara, para mim uma forma de interpretar o que são essas ferramentas, porque se você pensar, o Facebook, né, a Meta, ele parecia que era uma ferramenta de rede social, e ele era, por um lado. Mas o que realmente fez a Meta ficar valiosa é que ela virou uma varinha mágica de aquisição de clientes. Ela permitia que qualquer empresa conseguisse rapidamente mais clientes, quase que independente do orçamento que ela tinha para investir. E as IAs, obviamente, se você olhar pelo lado do consumidor, né, elas são ferramentas para você conseguir respostas, enfim, gerar imagens, esse tipo de coisa que a gente usa no dia a dia. Mas, para o lado de quem está produzindo, uma forma de interpretar essas ferramentas de IA é que elas são varinhas mágicas para você fazer uma varinha mágica específica para o seu cliente. Então, fazendo uma analogia aqui com o mundo dos bruxos, aí você pode escolher se você gosta do Harry Potter, do The Witcher. Basicamente, o que você pode fazer é usar essas ferramentas para criar feitiços. E aí você vende esses feitiços para o seu cliente. O Uber vende um feitiço de fazer aparecer um carro na sua casa e te levar para onde você quiser. O Mercado Livre te vende um feitiço em que você consegue comprar qualquer coisa que vai aparecer também na sua casa no dia seguinte. E agora você pode fazer feitiços para os seus clientes também. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu pensei outro dia, que eu pagaria por essa solução, desde que fosse um feitiço, tá? Então, hoje eu tenho um canal de YouTube. Esse canal de YouTube tem muitos vídeos antigos, deve ter uns 200 vídeos antigos aqui no canal. Alguns deles foram bem, outros não. E tem uma coisa que eu pagaria para fazer, que é alguém que fosse nos meus vídeos antigos, identificasse os de maior potencial para conseguir pegar views de novo e testasse títulos e thumbnails diferentes nesses vídeos e fizesse um teste AB. Eu não tenho paciência para fazer isso. Eu não contrataria alguém, um prestador de serviço que vai fazer isso, porque eu teria que gerenciar esse prestador de serviço, a não ser que fosse uma pessoa, em que eu confio muito, né? Mas eu provavelmente não pagaria um prestador de serviço, ia custar muito caro até a hora da pessoa ali para fazer, eu teria que ficar gerenciando ela. Não é um problema gigante na minha vida, tá? Mas, se tivesse uma varinha mágica, um feitiço, em que eu pago ali um valor e aquilo fica testando títulos e thumbs em vídeos antigos de forma priorizada e de preferência que eu só pague quando funciona, porque é possível isso também, né? Eu não sei se esse software que eu inventei na minha cabeça é possível ou não, tá? Eu tô usando isso de exemplo, que é um problema desse tamanho, que a maioria dos youtubers não faz, mas se ele fosse um feitiço, se ele fosse uma coisa que não exige esforço, sacrifício e que dá resultados rápidos, cara, eu acho que todo youtuber que eu conheço assinaria um negócio desse. E aí, assim, o que eu vejo eu peguei um pequeno problema que, cara, é quase irrelevante pra mim. E eu sou um público extremamente específico, né? Eu sou um criador de conteúdo no YouTube, né? É 0,01% da população. E ainda assim eu consegui pensar num feitiço que só funciona comercialmente se ele realmente for mágica. Eu não sei se tem espaço para uma agência de serviços para isso. Talvez tenha. Mas você percebe como, se for um passe de mágica, é muito mais rápido. E assim, eu não sei especificamente o quão difícil é fazer um app que faz isso, tá? Não me parece muito difícil, mas eu não sou um cara técnico. O que eu consigo perceber é que devem ter dezenas de milhares, centenas de milhares de pequenos problemas como esse, que, usando a varinha mágica das IAs, né, você consegue criar sua própria varinha mágica, consegue criar seu próprio feitiço para resolver um problema na vida das pessoas que talvez seja um problema muito pequeno, talvez seja apenas uma pedra no sapato, mas que se você vender como uma pílula mágica, uma varinha mágica e, cara, fazer esse problema sumir da vida das pessoas, talvez tenha um mercado gigantesco ali. Então, assim, reflexões finais. As pessoas sempre gostaram de comprar pílulas mágicas. Com a tecnologia surgiu uma pílula mágica diferente, que é a varinha mágica, né? As coisas realmente parecem como mágica. Você aperta um botão e os problemas somem. E agora, com as IAs, a minha ideia aqui, a minha tese é que essa criação de varinhas mágicas ou feitiços, ela se tornou uma coisa mais popular. Você não precisa mais de um time de 300 engenheiros do Vale do Silício para criar uma varinha mágica. Você pode usar essas ferramentas para criar um feitiço para as pessoas. Brunão, qual que é a diferença disso para eu criar
um app de IA? Cara, muito simples. O insight aqui, para você que está com essa dúvida na cabeça, é o seguinte: a maioria das pessoas que eu vejo criando esses apps de IA estão criando réplicas de SaaS, só que com uma caixa de texto lá em que você pode falar com o negócio em vez de apertar os botões. Então, basicamente, assim, a minha visão é que as pessoas estão criando softwares exatamente como eram os softwares antigos, só que com algumas funcionalidades de IA ali em cima que talvez tornem um produto melhor ou talvez não. O que eu acho que vão ser os produtos que vão pegar mais tração daqui para frente não são necessariamente esses, tá? Talvez tenha espaço para esses também, mas o que eu acho que vai pegar mais tração daqui para frente são produtos varinha mágica. É um produto que o cara compra ou assina, né? Ele seta lá, por exemplo, no caso da minha ideia aqui, eu conectaria minha conta do YouTube nesse produto e eu nunca mais teria que fazer nada nele. No máximo, no fim do mês, ele me manda um relatório ali de quantas visualizações ele conseguiu me dar, quanto ele está me cobrando naquele mês e pronto. Enfim, é uma ideia que eu tive. Me diz aí embaixo se fez sentido para você e eu vou deixar para vocês o vídeo aqui da equação de valor do Alex Hormozi, que eu fiz há muito tempo, como gerar valor para o seu produto e serviço. É um dos melhores vídeos para você melhorar o seu produto, melhorar a sua oferta, melhorar seu serviço, então eu te vejo lá.